Nos reencontrando novamente, agora partindo aí para nossa última semana, semana número 4 do nosso PET Volume 2. Então vamos aí iniciar a nossa quarta semana aí do nosso PET Volume 2. Unidades temáticas. Essa semana será o mundo do trabalho. Objetivo de conhecimento. Cadeias industriais e inovação no uso dos recursos naturais e matérias-primas. As habilidades aí que a gente vai estar adquirindo nessa última semana. Reconhecer e analisar a importância da produção agropecuária na sociedade urbana-industrial ante o problema da desigualdade mundial de acesso aos recursos alimentares e à matéria-prima. Qual será aí os nossos conteúdos dessa semana aí, os conteúdos relacionados dessa semana, pessoal? As relações de trabalho ao longo do tempo, as relações de trabalho no sistema capitalista de desenvolvimento, a mecanização da produção agropecuária industrial, leitura, interpretação e elaboração de representações cartográficas, croquis, anarmofoses e etc. A interdisciplinaridade aí dessa semana, pessoal, teremos aí conceitos de história, que será, além de analisar mudanças e permanências das sociedades ao processo de globalização, considerando também os argumentos dos movimentos críticos às políticas globais. Também descrever e analisar as relações entre as transformações urbanas e seus impactos na cultura brasileira entre 1946 e 1964, na produção das desigualdades regionais e sociais. Temos aí também a disciplina de artes, relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética, além de analisar e explorar em projetos temáticos as relações processuais entre diversas linguagens artísticas locais e regionais. Então teremos essa interdisciplinaridade aí nas disciplinas também de História e Arte com os conteúdos dessa quarta semana. O tema será Produção Agropecuária versus Segurança Alimentar. E essa aula dessa semana terá duração de 2 horas e 40 minutos, ou seja, vocês terão aí 3 horas na carga horária de vocês, tão importante para vocês estarem tendo aí um ano letivo positivo. Fique então por dentro dos conceitos aí, pessoal. Produção agropecuária. O desenvolvimento industrial ocorrido no século XVIII em diante não ficou restrito apenas nas cidades, onde originalmente as indústrias se desenvolveram. Também provocou importantes alterações no modo de produzir e de trabalhar no campo. Então, pessoal, esse desenvolvimento industrial que ocorreu a partir do século XVIII não ficou somente aí restrito às cidades. Ele foi também produzir também aí nas regiões do campo, né, pessoal? Onde a gente teve um avanço aí com a mecanização do campo, com esse desenvolvimento aí industrial. Então, com o desenvolvimento técnico e científico, foram ocorridas inovações nas atividades agropecuárias. Então, esse desenvolvimento técnico-científico aí permitiu inovações nas atividades agropecuárias, como a mecanização da produção e o uso de substâncias como fertilizantes e agrotóxicos. Então, essa mecanização permitiu, desculpa pessoal, uma maior produção e também junto aí com o melhoramento aí de fertilizantes e também com a prevenção das pragas aí, né, o combate às pragas através dos agrotóxicos. Ao mesmo tempo que essas inovações resultaram em aumento da produtividade, elas também reduziram a necessidade da mão de obra. Então, tivemos aí, com o avanço, vamos dizer assim, técnico-científico, o maior aumento na produção, né, vamos dizer assim. Mas, infelizmente, com esse avanço da tecnologia, também trouxe, vamos dizer assim, uma redução na mão de obra no campo. Então, infelizmente, a queda da mão de obra no campo veio com essa inovação tecnológica.
aliadas à concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, aliadas também então com as mãos de terras que cada vez mais ficaram concentradas nas mãos de poucas pessoas, né? Então tivemos aí também essa saída do homem do campo, também não só com essa mecanização, mas também com essa cada vez maior concentração da mão de concentração de terras, né, nas mãos de cada vez mais poucas pessoas. Ajuda a explicar o intenso êxodo rural nos diversos países. Então, o êxodo rural, muito por conta dessas condições. Atualmente, mais da metade da população mundial vive em cidades. E estimativas indicam que até metade do século XXI, então até metade desse atual século nosso, XXI, esse percentual será cerca de 70%. Então, cerca de 70% da população mundial estará aí nesse século, na metade desse século XXI, já nas cidades, né, nas áreas urbanas. A demanda por alimentos e matérias-primas é grande e crescente, né? Atraindo o interesse de empresas de governo dos países desenvolvidos por terras agricultáveis. Então essa demanda cada vez mais por alimentos e matérias-primas, né, está sempre cada vez crescente, tem atraído esse interesse então dessas empresas internacionais, multinacionais e de governos aí, através de terras agricultáveis, né? Nos últimos 20 anos, milhares de hectares de terras agricultáveis, principalmente nos países do sul, ou seja, os países em desenvolvimento, subdesenvolvidos e também os chamados países emergentes, vêm sendo comprados ou alugados por grandes empresas. Muitas delas transnacionais que reconhecem a agropecuária como uma atividade econômica lucrativa e estratégica. Essas terras são usadas geralmente para o cultivo de alimentos e de produtos voltados para exportação e as indústrias. Nesse processo, os maiores prejudicados são os agricultores familiares locais, que deixam de ter acesso à terra, agravando o quadro de insegurança alimentar, muitas vezes sendo forçado a migrar para as áreas urbanas. Então, a agricultura familiar cada vez vem sendo tomada, né, por essas grandes empresas que vêm comprando, adquirindo essas áreas, dessas pessoas que sempre estiveram ali através da agricultura familiar, mas infelizmente, né, por conta aí dessas desigualdades sociais, elas vêm perdendo as suas áreas, suas terras, por essas grandes empresas, nessas transnacionais que têm mais condições ali de estar explorando essas áreas, né, e assim a gente trazendo aí essa desigualdade não só social, mas também na distribuição das terras. Um dos maiores problemas dessa modalidade de apropriação de terras é que ela nega às populações locais o acesso à terra e aos recursos naturais fundamentais da sobrevivência. Então, infelizmente, a gente tem esses problemas, né, com essas transformações aí no campo. No Brasil, esses processos têm sido bastante expressivos na região denominada Matopiba, que é lá na região nordeste, né, pessoal, e norte do Brasil, que abrange parte dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que vem sendo considerada a nova fronteira agrícola do país. Mais de 20 empresas transnacionais atuam na região, cultivando produtos como algodão, cana-de-açúcar, milho e soja. Então temos aí mais de 20 transnacionais nessas regiões aí nessa região denominada Matopiba, onde ela vem transformando também com expressão muito grande aí essa região aí por conta essas grandes empresas, né, que estão aí tomando conta dessas áreas aí, e a gente está tendo essa nova fronteira agrícola no país chamada de Matopiba. Então, pessoal, para aprender mais, assistam esse vídeo aqui que foi indicado para nós, para vocês, para estar contribuindo também, além dessas dicas do professor aqui, dos conteúdos dessa semana 4 para vocês, e a gente está comentando e realizando as atividades dessa quarta semana. Então até daqui a pouco e já nos vemos novamente.